Olá, eu me chamo Matheus Soares e sou mestrando do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da ECA USP e sou pesquisador integrante do Centro de Pesquisa Internacional Átomos. E este é o primeiro episódio do Diálogos Atópicos, o novo programa de entrevista do Átomos, cuja primeira temporada busca conversar com pesquisadores intelectuais de diversas áreas para tentar compreender essa situação de pandemia de Covid-19 que enfrentamos hoje e como essas arquiteturas digitais elas estão sendo utilizadas e podem nos ajudar. Nesse primeiro episódio, conversamos com o professor João Pessoa Araújo Júnior, professor associado do Departamento de Microbiologia e Imunologia da Unesp de Botucatu e também membro da Sociedade Brasileira de Microbiologia. Nessa primeira conversa, nós buscamos compreender um pouco sobre o que são esses vírus e as formas comunicativas que eles apresentam com a natureza e também com a gente, seres humanos, a partir da perspectiva da microbiologia. Vamos lá? São seres vivos. Todo mundo fala, o vírus é vivo ou não? Vem aquela dúvida, né? O que é ser vivo? Se a gente considerar que é um ser que se multiplica muito e se adapta muito bem, por esses dois motivos, nada na natureza é mais vivo do que os vírus. Tá? Porque eles se multiplicam muito rápido, mais do que qualquer outra bactéria, do que qualquer outra coisa, e se adaptam muito bem a novos ambientes. Novos ambientes, para eles, os ambientes são células. Então, os vírus, o que eles compõem? Vírus, basicamente, tem duas partes. Uma parte que é responsável, quando você pensa no genoma dele, uma parte que é responsável pela multiplicação dele dentro da célula, e uma parte que é responsável pela proteção dele, que é aquele capsídeo dele que todo vírus tem. Então, basicamente, é uma unidade muito simples do ponto de vista biológico, estrutural, é muito simples mesmo. Basicamente, tem vírus que é uma única proteína que circunda, que se repete, né? Forma aquela capsídeo icosaédrico, com um genoma muito pequeno ali dentro, um dos menores que existe na natureza. Então, os vírus são essas entidades, e eles, como qualquer ser nesse planeta, quer manter sua própria espécie. Então, a gente não pode... por que os vírus existem, né? Será que é mau agouro, né? Castigo para a humanidade? Não, os vírus existem como qualquer outra entidade aí na natureza, tá? E tentando sobreviver, se adaptar. E são as entidades que mais existem no planeta. Existem mais espécies de vírus no planeta do que qualquer outra espécie somada juntas, todas, de plantas, de insetos, de bactérias. Então, essa é nós vivemos num planeta de vírus, só que a gente não consegue ver, né? Eles participaram muito da nossa evolução. Isso é fundamental. Então, muitos eventos evolutivos ocorreram por causa dos vírus. Só para você ter uma ideia, mais de 30% do genoma humano é derivado de vírus. Então, fala assim, poxa, então eles tiveram muita participação na nossa evolução. Só que quando ele usa a nossa célula para sobreviver, que ele tem que sobreviver, ele tem que usar alguma célula, quando a célula do homem que é o ambiente dele, aí que a gente sofre, que aí vem as doenças. Né? Mutação é um erro. Para qualquer ser vivo se multiplicar, ele precisa multiplicar o seu DNA ou o seu RNA. Tá? No caso dos vírus, precisa multiplicar ou o DNA ou o RNA. Os organismos celulares, são baseados em células, eles precisam duplicar o seu DNA, porque o material genético das células é composto de DNA. E os vírus têm tanto os vírus DNAs quanto RNAs. Né? Os vírus RNAs, principalmente, aí se enquadra o coronavírus, agora, são vírus que têm alta taxa de mutação. Tá? E, dentro dessa taxa de mutação, o que significa essa mutação? Você sabe lá da incorporação, tem o Azinho, tem que incorporar o T. Tem o G, tem que incorporar o C. Uhum. Um erro
nesse processo, então, ao invés dele incorporar um G, porque tem um C aqui, ele põe outro T. Então, se muda a proteína, também muda muitas características biológicas desse vírus. Então, ele pode se tornar mais eficiente ou menos eficiente na replicação. Na grande maioria das vezes, é menos eficiente. Mas vamos pensar numa célula que pode gerar 1 milhão de vírus. Né? Se 2 partículas dessa 1 milhão, né, ou uma partícula, ela sofreu uma mutação que ela é mais eficiente, o que vai acontecer quando esse vírus sair da célula? Ele vai infectar outra, ele vai ter vantagem sobre os outros vírus. Então, depois de uma geração, que às vezes demora 16 horas, a geração de vírus, ele consegue entrar de uma célula e sair, isso depende da espécie viral, mas tem 16, 18 horas faz isso. Imagina, aquele novo que tem, na hora que ele infectar a célula, depois de 16 horas vai ter 1 milhão de vírus mais eficientes, que vão eliminar os outros que não são tão eficientes. Então, ele vai ganhando eficiência. É isso que a gente chama de adaptação. Né? Ele vai adaptando as mutações que ocorrem. Alguns vírus são mais mutáveis, outros menos. Os vírus RNAs são mais mutáveis, mas a geração do vírus é 16 horas. A nossa, né, para acontecer uma mutação importante que pode gerar milhares de anos. E cada vírus desenvolveu uma estratégia, né, de sobrevivência. E os vírus que infectam os homens, os humanos, cada um desenvolveu uma estratégia de manter a sua espécie. Então, como é que eu vou manter a minha espécie? Primeiro, eu vou usar o sexo. Eu vou ser transmitido via sexual. Aí inclui o papilomavírus, que é o vírus da verruga, que dá câncer de colo de útero, tá? Inclui HIV, inclui hepatite B, e são transmitidos por essas vias. Outros vírus usaram vetores que podem voar e, à distância, encontrarem um novo. Aí, Zika, dengue, febre amarela, né? O chikungunya também. Então, eles usaram essa estratégia de vetores. Outros vírus dependem, porque eles se adaptaram a infectar muito bem a célula nossa, só que aí eles não têm uma proteção tão grande. Então, eles precisam ser transmitidos rapidamente. Aí inclui-se os vírus respiratórios. Então, que ele tem que ser transmitido por contato, por saliva, por aerossol. Você espirra, solta micropartículas, e principalmente em ambientes fechados, todo mundo respira. Né? E está respirando e respira uma micropartícula dessa e acaba se infectando. Ou mãos contaminadas também, que você leva a boca. Então, cada vírus, a gente não pode falar nem de família, cada espécie viral evoluiu para ter uma estratégia de sobrevivência. Então, cada vírus tem uma estratégia. A estratégia tanto de encontrar seu hospedeiro e eles normalmente, essa eficiência se dá hospedeiro específico. Então, tem vírus que só infecta, por exemplo, uma bactéria da salmonela, por exemplo, né? Aquela salmonela de frango, que todo mundo, né, que dá quadros gastroentéricos, problemas. Tem vírus que só infecta Escherichia coli. Tem vírus que só infecta um determinado fungo. Eles são espécies específicos. Tem vírus que infecta só o homem. Tá? Por exemplo, o vírus da varíola. O único vírus que a gente conseguiu erradicar da face da Terra foi o vírus da varíola. Cada vírus também, além de ter a espécie como alvo, às vezes ele tem tecido como alvo. Então, por isso a gente fala, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C. Por que ele causa hepatite? Porque ele tem tropismo, que a gente chama, né? Aí é como se fosse um míssil mesmo, né? Mas ele não vai direcionado, ele cai na corrente sanguínea e vai, tá? Assim mesmo como o hormônio que sai da nossa hipófise, né? Lá na cabeça, e vai, por exemplo, para o testículo, para o ovário, o vírus funciona assim também. Aí ele vai circulando, na hora que ele chega naquela célula, existe um receptor que ele gruda com uma força física, né? Não sei se você lembra do ensino médio lá, que existem Van der Waals, interação hidrofóbica, né? Interação de polo induzido.
Todas essas leis da físico-química funcionam dentro do organismo. Então, um vírus gruda na célula, por quê? Porque tem uma estrutura aqui que na hora que o vírus gruda, as leis da física funcionam e ele não solta mais. Então, é o primeiro passo da infecção. Então, tem vírus que infecta múltiplas células, por exemplo, o herpes. O herpes labial, você olhar, ele dá aquela lesão epitelial, mas ele infecta a célula nervosa, ele infecta a célula da retina, ele causa encefalite, pode causar pneumonia. Então, o mesmo vírus. Por quê? Porque esse vírus ele é mais eclético quanto à célula que ele infecta. E tem vírus que é extremamente específico daquela célula. É a estratégia de sobrevivência de cada vírus. Cada um tem uma estratégia diferente. Temos duas formas de combater as infecções. Vamos falar das infecções virais apenas. A gente está falando de... Existe uma imunidade que a gente já nasce com ela, vamos falar assim, é a imunidade que a gente chama inata, tá? Que é uma imunidade inespecífica. Ou seja, são barreiras, por exemplo, o muco que a gente produz, tá? Nas secreções e tudo mais, é uma barreira física, tá? Que impede o vírus de chegar na célula. Existem várias barreiras, existem várias células também que têm uma imunidade inata. Essa imunidade é para qualquer coisa, qualquer vírus. Só que a partir do momento que um vírus te infecta, aí vem uma segunda forma de imunidade, que é a imunidade adaptativa. Por que adaptativa? Ela vai se adaptar àquele vírus específico. Tá? Não é para todos, é só para aquele. Aí existe uma série de eventos que ocorrem que as células de defesa pegam esse vírus, né, e apresentam ele. Falam, olha, isso aqui é um inimigo. É uma apresentação mesmo. Pega aquilo lá, pega a proteína desse vírus e apresenta, ó, isso aqui é um inimigo. A gente precisa de defesas contra eles. Essas células são alguns linfócitos T, são macrófagos, linfócitos B também, mas principalmente células dendríticas, vamos falar o nome certo aqui, que são células que pegam o vírus, digerem esse vírus e falam, aqui está o inimigo, desenvolva uma arma contra esse inimigo, é isso que vai acontecer. E aí vem outras células, ele reconhecem isso aqui, é esse inimigo que a gente tem que combater. Aí eles desenvolvem uma estratégia, né, fantástica de recombinação, mutação. Nossa, é um negócio maravilhoso. Então, a mágica do sistema imune, né, é diferenciar o que é nosso, né, que a gente não pode combater o que é nosso. Eu não posso ir lá e digerir meu fígado. Eu não posso ir lá e digerir meu coração, né? Do que é estranho. Eu tenho que combater tudo que for estranho. Quando há uma desregulação nisso, aí que vem as doenças autoimunes. Então, essa resposta adaptativa, na hora que a célula apresenta a proteína daquele vírus. Tá? E aí sim, demora um certo tempo até ocorrer todo esse processo, né? Que ocorre no baço, no timo, tem uma série de órgãos que vão acontecer esse processo, e aí começa a selecionar células, opa, essa arma aqui que eu desenvolvi reconhece certinho esse. Ou então vou multiplicar essa arma. Aí ele começa a multiplicar essa arma. Tá? Multiplicar a arma. Tanto que ele libera no soro, que são os anticorpos, são proteínas, né, que vão combater contra células também, que reconhecem, são dois tipos de armas principais. Uma arma que é solúvel, né, que são proteínas, que são os anticorpos, e outra arma que são as respostas celulares. Então, ele desenvolve células que são capazes de matar a célula infectada. Tá? Então, isso é uma resposta adaptativa. Tá? Duas formas, anticorpos e células de defesa, células que chama de citotóxicas que matam as outras células. Pandemia. Existem os conceitos de epidemia, de surto, de endemia. Tá? Isso vai, normalmente, é a quantidade de casos que tem em relação ao tempo, em relação à localidade. Então,
essas 3 fatores é que funcionam para caracterizar o que é quando ocorre grande número de infecções. Então, se você tem, numa localidade, infecções constantes, sempre está tendo, todo ano, ao mesmo tempo, ela é endêmica naquela região. Tá? Vamos falar, né, qualquer uma, a dengue já se tornou endêmico, porque todo ano tem, né? Ele surtos epidêmicos, ou seja, tem uma quantidade certa, aí de repente alguém não cuida direito dos mosquitos, os mosquitos se proliferam, e aí essa curva aumenta, e aí é uma epidemia. Né? Quando isso ocorre, isso às vezes é local. Quando isso ocorre, começa num país, aí ele passa para outro país, atinge 2 continentes, 3 continentes, né? Quando isso ocorre em escala global, e você não tem mais limite de fronteiras, aí se torna uma pan-geral pandemia. Então, por isso que muitas vezes a Organização Mundial de Saúde demorou para caracterizar esse coronavírus como pandemia, por quê? Porque ele estava vendo o comportamento. O SARS, que foi lá em 2002, que foi o primeiro coronavírus humano, não foi declarado pandemia. O MERS também não. Por quê? Apesar deles infectarem grande número de pessoas, mas eles estavam se controlava, dava para controlar. Tá bem? Então, essa é a característica disso, de uma pandemia. Acho que todo mundo tem que ter interesse pelos vírus. Como eu te disse, os vírus são os organismos mais abundantes na Terra. Tá? Eles participam do ciclo do carbono, do ciclo do nitrogênio, né? Muito, né? E principalmente no ambiente marinho. Né? A gente fala assim, é no mar que ocorre a vida. Né? Apesar da gente viver na Terra, a vida principalmente é no mar. Então, todos nós estamos dependendo desse ciclo. Então, é importante a gente conhecer, tá, essa entidade chamada vírus, né, que é, até se você procurar etimologicamente a palavra, vírus significa tudo que é mal, que é possível acontecer para a gente. Né? É uma palavra muito antiga, que ela caiu em desuso e ela foi resgatada no começo do século passado, por volta de 1900, 1905, para dar nome a essa entidade submicroscópica. Então, é importante, porque a gente existe por causa dos vírus, a evolução ocorreu muito por causa dos vírus. Então, é importante todos saberem que nós não somos únicos e onipotentes nesse planeta. Tá? Nós dependemos de tudo. Né? E como os vírus são os maiores habitantes da Terra, nós temos que saber e aprender a conviver com eles. E nos prepararmos para conviver com eles. A gente já vem alertando há muito tempo sobre isso. Os governos, muitas vezes, fortunas absurdas em equiparação bélica, em comprar foguetes, em montar mísseis, tá? Que estão lá, eles vencem, né? Eles jogam fora, gastam outros milhares de reais, de dólares, para armar novamente e desenvolver estratégias cada vez mais mirabolantes. E o inimigo, às vezes, não está naquela, né? O inimigo, às vezes, está na natureza. E é importante também, outra questão muito importante é a gente não mexer tanto com a natureza. Tá? Deixa a natureza onde ela está, quietinha, porque é onde os vírus estão também. E os vírus, para acontecer isso que aconteceu novamente, pode acontecer no Brasil, aconteceu na China por uma característica cultural deles que precisa ser mudada, mas a gente também, a gente caça capivara e, né, outros mamíferos aqui também, então o que pode acontecer, a gente não sabe. Então a gente precisa agora, todas, multidisciplinarmente mesmo falando, transdisciplinarmente falando, tá, de começar a repensar na nossa sociedade. Acho que isso é importante, acho que é uma lição para a gente agora. Como vamos viver.